A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 8. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão, né? Ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Nosso texto de referência é bastante conhecido, 1 de João, capítulo 1, versos 7 ao 10, que diz: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que palavra maravilhosa, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Verso 9. Se confessarmos, há uma condicional aqui. O perdão está disponível. É um presente que está disponível. Mas assim como a gente recebe um presente, pode recusar o presente, o perdão, embora esteja disponível, as pessoas também podem desprezar esse presente ou não querer receber esse presente. Então, há condicional nesse texto. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a pessoa ela não aceita esse presente, ela está praticando o versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, para que eu vou aceitar e confessar o pecado e aceitar o perdão de Deus se eu não admito que sou um pecador? Que eu não tenho necessidade desse perdão, que eu não transgredi contra Deus, que eu não fiz nada de mal contra ninguém. Para que eu vou pedir perdão para Deus se eu não admito que sou um pecador? Então, se você não admite que é um pecador, então você pratica aqui o versículo de número 10, fazendo com que Deus seja mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí a gente entra já na introdução, que diz assim: uma das características mais marcantes da comunidade dos discípulos de Cristo. Eu achei interessante, né, irmãos? Nós somos a comunidade dos discípulos de Cristo. É o fato de terem sido alcançados pela manifestação das riquezas da misericórdia e compaixão de nosso Senhor expressas pelo perdão divino. E eu destaco essa próxima expressão, diz assim: assim, pois, como foram perdoados e ingressaram na comunidade, devem expressar nos relacionamentos interpessoais o perdão que receberam, pois é o próprio Senhor Jesus Cristo que ordenou. Então, todos nós fomos alvos, fomos atingidos pelo perdão de Deus. Como consequência, nós adentramos, nós ingressamos na comunidade dos discípulos de Jesus. E como consequência disso, nesse encontro de perdoados, nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então nós somos aqueles que, uma vez sendo atingidos pelo perdão de Deus, vamos manifestar o perdão para com as pessoas. Se a gente recebe o perdão de Deus e retrai o perdão em relação às outras pessoas, a gente está anulando o primeiro passo, a gente não recebe o perdão de Deus. Se a gente não receber o perdão de Deus, a gente então não está ingressado na comunidade dos discípulos de Jesus. Possivelmente, a gente está fazendo parte de qualquer outra comunidade. Comunidade dos evangélicos, a comunidade dos crentes, a comunidade de qualquer outra coisa. Da Assembleia de Deus, da Batista, da Deus é Amor. Você está fazendo parte de uma denominação apenas. Mas para ingressar na comunidade dos discípulos de Jesus, da igreja invisível, universal e que será arrebatada, a gente precisa receber o perdão de Deus e praticá-lo em relação aos outros, porque as pessoas errarão. Assim como nós erramos para com Deus e queremos ser perdoados por Deus, as pessoas também perdoarão para conosco. E nós precisamos praticar esse perdão, essa via de mão dupla, como nós vamos ver aqui nesta belíssima lição. Tópico primeiro diz: precisamos do perdão de Deus. O significado de perdão é remissão de pena, retirou a pena, removeu a pena, extraiu a pena, tirou a pena.
não imputar mais o erro, cancelamento de uma dívida ou uma ofensa. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas ou redimir em relação a algo de errado. A doutrina bíblica do perdão envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O perdão de Deus para nós remove a culpa e restaura nossa comunhão com Ele. Assim, o perdão de Deus envolve o cancelamento do efeito do pecado cometido e a aceitação do pecador. Deus, quando olha para os homens, Ele os olha como pecadores, caídos, destinados ao inferno e à condenação eterna e à separação eterna dele. Para isso, Ele nos perdoou através do seu Filho, Jesus. Agora, quando Deus vê os homens, por meio do seu Filho Cristo Jesus, Ele nos vê como perdoados, aceitos, tornados filhos de Deus. Essa é a ação do perdão de Deus. É o perdão que sustenta o universo. Os homens não foram aniquilados de uma vez por todas, porque Deus tinha um plano, através do seu Filho, redimir, remir, trazer de volta os homens para Ele próprio. Tópico 1.1, a necessidade do arrependimento. Agora nós vamos ver que nós temos um presente de Deus. Está ofertado aos homens, mas para que os homens possam receber os benefícios do perdão de Deus, eles precisam praticar o arrependimento. Aí é que é o grande problema aqui da humanidade, e não digo só da humanidade, mas também de muitos crentes, né? Que é a necessidade de reconhecer o pecado e, com esse reconhecimento, a gente fazer uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, voltarmos para o estado original, sairmos do estado que nós estávamos caídos e voltarmos para Deus. Necessidade do arrependimento. Quando da primeira pregação do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, várias pessoas ficaram com seus corações aflitos ao ouvir o que Pedro lhes dizia e perguntaram: o que faremos? A exposição da palavra e a ação do Espírito produziu em alguns o interesse em saber o que deveriam fazer para serem salvos e aceitos por Deus. A resposta foi: arrependei-vos para perdão dos pecados, ou seja, voltem-se para Deus. Vemos que o perdão de pecado está intimamente conectado ao arrependimento. A chamada ao arrependimento também faz parte do anúncio de Jesus no início do seu ministério. O amor de Deus é tão grande para conosco que até mesmo o arrependimento é resultado de sua bondade. Não devemos, pois, desprezar tão imensa bondade. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, os homens precisam então dar um passo de arrependimento para então fazerem uso ou usufruírem do perdão de Deus. Tópico 1.2, a necessidade da confissão de pecados para perdão. Então, a gente se ouve a palavra, o Espírito Santo pega essa palavra e produz uma necessidade de arrependimento. Aí também, além do arrependimento, a gente precisa confessar esses pecados. Admitir. Confissão é admissão de culpa. Eu sou pecador, eu sou um falho, eu sou um mero mortal, um ser humano dependente de Deus e eu preciso da sua graça, do seu perdão. E aí a pessoa confessa os seus pecados. E aí ela novamente vai também fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois foram destituídos dela. No entanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A restauração está reservada aos que confessam e deixam. A confissão é uma admissão para uma mudança de vida. A confissão de pecado é feita a Deus por meio de seu Filho Jesus. Davi reconheceu: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelos meu bramido em todo dia. Davi também abriu a boca e disse tudo que os seus pecados, e disse tudo sobre os seus pecados e transgressões. Apaga todas as minhas iniquidades, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Como é agradável a Deus um coração quebrantado e contrito, né? Necessidade de confessar os nossos pecados a Deus.
Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele abriu-nos uma janela de confissão de pecados por meio do seu Filho. Nós somos perdoados por Jesus, através do sacrifício de Jesus, e todas as vezes que nós erramos, Deus está apto e pronto a nos perdoar, também através do sacrifício do seu Filho Jesus. E aí um comentário aqui do comentário do Champlin, né? Novo Testamento interpretado versículo por versículo, diz assim: se confessarmos, no grego é homologeo, palavra derivada de homos, a mesma coisa, e lego, dizer, ou seja, declarar a mesma coisa que a outra pessoa, ou seja, admitir a veracidade de uma acusação. Aqui, nós estamos concordando com Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos concordando com Deus que nós somos pecadores. Lembra lá do versículo que a gente leu? Se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Mas se a gente confessa, a gente está dizendo: eu concordo com o Senhor, eu sou pecador, miserável, digno de morte. Mas eu, Senhor, preciso do seu perdão, me perdoa. E o Senhor vai te presentear com esse perdão. Admitimos a Deus nossa pecaminosidade e nossos pecados particulares na tentativa de nos libertarmos deles, confessando sua acusação contra nós de que somos pecadores. Mas a confissão desacompanhada de resolução de livrar-se do pecado, que é a atitude chamada arrependimento, é um gesto inútil. A gente confessa os pecados, mas não veio acompanhada do arrependimento. O que vai ocasionar amanhã? Você vai fazer de novo? A pessoa, ela não teve um arrependimento genuíno, ela apenas confessou, ela apenas abriu a boca e falou o que tinha feito, mas não foi acompanhada de arrependimento. Possivelmente essa pessoa amanhã vai estar fazendo de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Tá? Então, o que o texto está dizendo aqui é que é um gesto inútil a gente não acompanhar a confissão do arrependimento. É a necessidade que a gente tem de voltar atrás e não praticar mais aquilo que nós estávamos ali fazendo. 1.3, o constante pedido de perdão. É possível que se levante uma questão. Se Deus diz que não se lembrará mais do nosso pecado, então por que deve continuar pedindo perdão mesmo após a conversão? Esse texto de Hebreus está retratando o contraste entre a antiga e a nova aliança estabelecida pelo Senhor, que traz verdadeiro e definitivo perdão. Mas enquanto estamos neste mundo, ainda não alcançamos a medida da estatura completa de Cristo. Não vivemos mais na prática do pecado como seus escravos, mas continuamos com a possibilidade de pecar. Por isso, a necessidade de constante vigilância e oração. Continuamos pedindo perdão não pelos pecados de antes da conversão, mas pelos cometidos após a conversão, no dia a dia. Se confessamos e pedimos perdão todas as vezes que somos confrontados ou percebemos que agimos de forma contrária aos princípios bíblicos, faz parte do processo da santificação. Lembra que a gente reconhece que é pecador, aceita o perdão de Deus e passa a fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus. Mas isso não quer dizer que os discípulos de Jesus não pequem, que eles não tropecem mais. Pelo contrário, a gente pecará, a gente tropeçará, mesmo depois de termos se arrependido, mesmo depois de confessado, mesmo depois de salvos, mesmo depois de crentes, mesmo lendo a Bíblia, mesmo orando, mesmo buscando a Deus, a gente pode sim tropeçar e cair, mas a gente deve o tempo todo estar reconhecendo esse pecado e lançando ele nas mãos do Senhor Jesus. Nós temos aqui agora um comentário do Dr. Martin Lloyd-Jones, comentando aqui sobre o pedido de perdão na oração do Pai Nosso e a necessidade de ser feito constantemente. Abre aspas aqui para ele. O que temos aqui, pelo contrário, é aquilo que também encontramos em João 13. Você deve estar lembrado de que quando ele lavou os pés dos discípulos, Pedro lhes disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também os mãos e a cabeça. A isso, entretanto, Jesus retrucou: quem já banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Se há uma lavagem da pessoa inteira, por ocasião da justificação, entretanto, uma vez justificados, enquanto caminhamos por este mundo, ficamos sujos e maculados pelo pecado. Isso acontece com cada crente, embora saibamos que fomos perdoados, continuamos precisando de perdão para os nossos pecados e fracassos diários. Tudo isso é declarado sucintamente em João 1,
onde lemos que o crente, embora ande na vida de fé, ainda assim pode incorrer em delito. Então, por ocasião da justificação, que é uma doutrina bíblica, nós somos então lavados completamente. Só que você lembra do ladrão da cruz? Ele foi justificado, morreu, foi direto para o céu. Só que nós, diferente do ladrão da cruz, nós fomos lavados, mas nós continuamos vivos. E por continuar vivos, nós vamos nos sujar, nós vamos nos manchar, nós vamos tropeçar, nós vamos cair. E a gente precisa constantemente estar voltando-se para a confissão e o arrependimento dos nossos pecados. Tópico de número 2. O credor incompassivo. A parábola de Jesus sobre o credor incompassivo nos fala figuradamente sobre o perdão divino, dando-nos uma resposta ou uma instrução correta do procedimento do cristão para com seus semelhantes, assim como fomos perdoados por Deus. 2.1. O perdão exige reciprocidade. A falta de reciprocidade mostra a ausência do reconhecimento e justiça. A reciprocidade significa dar e receber. Por isso, é uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. Quando a pessoa não paga na mesma moeda o que recebeu de compaixão e misericórdia, como fez o servo perdoado pelo seu senhor. Ao encontrar com um conservo, ser recíproco é ter uma pista de mão dupla, para lá e para cá. A lei da retribuição é uma das formas de dizer muito obrigado. Fiquei feliz com o que você fez. A falta de reciprocidade mostra um coração endurecido para o perdão, mostra ingratidão e egoísmo, só pensa no venha a nós, mostra uma consciência fraca e enferma. Assim como fomos perdoados por Deus, nesse caminho cristão a gente vai se deparar então com situações em que o outro vai precisar do nosso perdão. E assim como o perdão de Deus me trouxe paz, me trouxe uma perspectiva nova, uma esperança, o perdão nosso para com o outro também vai restaurar as relações e as alianças humanas. Tem um comentário aqui também do Kleines Snodgrass, acho que esse é o nome, né? Sobre a parábola, dessa parábola de Jesus. Comenta sobre a palavra do credor incompassivo. A palavra ilustra o perdão de Deus, a necessidade de os homens perdoarem em função de Deus nos perdoar e a advertência do juízo divino sobre aquele que se negarem a perdoar. O objetivo da história é duplo: a necessidade de misericórdia e perdão e a seriedade da nossa negligência em demonstrar misericórdia e perdão. Se a misericórdia de Deus não firmar suas raízes no coração, não é experimentada. Um pecado que não se pratica é um pecado que não se conhece. O perdão de Deus precisa ser reproduzido na vida dos que a receberem. O aviso é claro: quando o perdão não for passado adiante, as pessoas terão de prestar contas por isso. 2.2. O perdão excede a nossa compreensão de merecimento. Olhando pelo lado humano, nenhum dos dois merecia ser perdoado, nem o servo nem o conservo, porque eles tinham uma dívida real que não foi paga. Por isso o perdão foi além do nosso entendimento, pois o merecimento não é computado, mas é o amor, a graça e a misericórdia de Deus que fazem acontecer o perdão em nossas vidas. Assim, a parábola nos alerta que na comunidade messiânica as riquezas da compaixão e misericórdia de Deus são refletidas nas relações pessoais de seus membros. Afinal, só fazemos parte do povo de Deus por causa do perdão divino. Então, impõe-se a cada discípulo de Cristo a consciência e a disposição para perdoar. E essa parábola é exatamente um exemplo do que Deus fez conosco, uma dívida impagável. Toda a dívida dos homens para com Deus era impagável, porque não havia ninguém que conseguisse, por seus méritos próprios, se auto-perdoar, digamos assim. Não havia capacidade humana de perdoar-se a si próprio. Por isso ele possuía uma dívida impagável. E por possuir uma dívida impagável, Deus, por compaixão, nos perdoou toda a nossa dívida. Agora, qualquer dívida nossa com o nosso irmão é uma dívida relativamente simples se compararmos à dívida que nós tínhamos com Deus. Mas é uma dívida pagável. A pessoa, ela pode, sim, através do nosso perdão, receber ali o pagamento daquela dívida que ela tinha conosco. A gente pode zerar
aquela questão entre as pessoas, entre as partes. E na parábola, o homem recebe um perdão de uma dívida impagável, e quando ele tem a necessidade de praticar a reciprocidade com o seu semelhante, que tinha uma dívida relativamente pequena em relação à que ele tinha com o seu senhor, ele não o perdoa. Quando o seu senhor fica sabendo de que ele não havia exercitado o perdão assim como ele exerceu para com ele, ele exige que aquele homem volte, seja preso e só saia dali quando pagar o último centavo, ou seja, ele nunca mais vai sair dali porque a dívida era impagável. Assim também é conosco, irmão. Deus nos perdoou e o que se exige daquele que foi perdoado é que ele exercite o perdão. Então, o perdão ele tem que ser exercitado para com o outro, porque Deus assim espera de nós. Se a gente não pratica o perdão para com o outro, a gente eliminou o perdão de Deus para conosco. Essa é a tônica e a dinâmica da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ou seja, da mesma forma que eu perdoo essa pessoa, eu perdoo o meu próximo, eu quero ser tratado por Deus. Então, se você não perdoa essa pessoa, você não vai ser perdoado por Deus. Você vai eliminar um presente que é gratuito pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. A gente vai estar desfazendo, vai estar recusando um perdão maravilhoso de Deus por simplesmente a gente não exercitá-lo, o perdão em relação ao nosso próximo. Uma dívida pagável, né? Uma dívida relativamente simples em relação àquilo que nós fizemos para com Deus. Um outro comentário aqui diz assim, abre aspas, para o comentarista R.V.G. Tasker, acho que esse é o nome dele. A comunidade messiânica é a primeira e, acima de tudo, a comunidade dos remidos. Deve a sua existência ao perdão tornado possível pela morte do Messias. Uma vez abandonada a disposição para perdoar, perde-se a razão de ser a comunidade cristã. A sociedade dos perdoados fica sem sentido se os que são perdoados não perdoam. Portanto, não surpreende que Mateus conclua esta seção dos ensinos de Cristo com a história que se encontra somente no seu evangelho do devedor incompassível. História que traz a moral: perdoa, serás perdoado. Quero destacar aqui essa primeira frase: a comunidade messiânica é primeiramente e acima de tudo a comunidade dos remidos. E só existimos e só faz sentido a gente existir por causa do perdão de Deus. E só podemos continuar a existir e reivindicar que nós somos a comunidade dos remidos pelo sangue de Jesus se nós praticamos o perdão para com os outros. Se não, irmão, a gente vai ter se tornado mais uma religião. Só isso, que professa uma crença, que canta hinos, que se reúne em cultos, mas somente isso. Se a gente não pratica o perdão em relação ao outro, a gente anulou o perdão de Deus para conosco e nós então somos qualquer outra comunidade, menos a comunidade dos cristãos remidos pelo sangue de Jesus. 2.3, a nossa dívida era impagável. Uma dívida enorme fora das nossas possibilidades de pagamento, assim como o servo devia ao rei, pois não tinha com o que pagar. Apelou pela compaixão do seu senhor. O maior choque do servo foi quando o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Simbolicamente se refere quando a pessoa se prostra e reverente ao Senhor, pedindo misericórdia, o Senhor se moveu de íntima compaixão, libertando-o das suas amarras e perdoando-lhes as suas dívidas, as suas transgressões, que ele próprio levou sobre si, cravando os nossos pecados na cruz do Calvário. Nós somos essas pessoas, irmãos, que tínhamos uma dívida impagável. Há muitas pessoas que dizem assim, mas eu não faço nada de errado, eu pago as minhas contas em dia, eu nunca traí minha esposa, eu nem falo palavrão. Mas todos nós que nascemos da descendência de Adão, todos nós que herdamos o pecado de Adão, nós temos uma dívida impagável. Por mais boazinha que seja a pessoa, por mais que a pessoa faça tudo correto, se ela não passar pelo Cristo, a dívida dela continua lá, pendente. E é uma dívida impagável,
porque não há homem algum que possa se justificar diante de Deus. Por isso, Jesus teve que morrer por nós. E aí a gente deve suplicar o perdão de Deus, admitir que somos pecadores, para que esse perdão faça efeito na nossa vida. Uma vez esse perdão fazendo efeito na nossa vida, agora a gente tem condição de caminhar em comunhão com Deus e assim as nossas relações vão ser possíveis de ser tratadas também sob a ótica do perdão. Aqui tem um comentário aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, do Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que receberam de Deus o perdão dos seus pecados. E por isso a culpa das suas transgressões não pesa mais sobre os seus corações e mentes, e a sua consciência não as perturba mais. O salmista descreve de 3 maneiras o perdão divino. Deus perdoa o pecado, ele cobre o pecado, põe-no fora de vista, o pecado não é imputado, a culpa não é atribuída. Então a gente literalmente não deve mais nada. É o que o texto fala, né, o apóstolo Paulo. Aquela cédula de dívida, ele rasga aquela cédula e crava na cruz. Então todas as dívidas que nós tínhamos para com Deus está zerado. Nós não somos mais vistos por Deus como pecadores merecedores da condenação eterna, mas filhos. Através de Cristo, Deus nos enxerga como filhos. É por isso que é inadmissível a gente, numa reunião cristã e evangélica, essencialmente, a gente não adorar a Deus, porque aquilo que nós não podíamos fazer, Ele já fez por nós, nos perdoando os nossos pecados. Por isso nós o adoramos, por isso nós o servimos, por isso nós o engrandecemos. Você pode ver um novo convertido, irmão. Você vai ver um novo convertido, principalmente aqueles que vieram das drogas, da prostituição, do adultério, da fornicação, da marginalidade, ex-presidiários e tal. Vê esse povo e acompanha a conversão deles. Geralmente são pessoas que vêm para a igreja, irmão, e são alegres, são determinadas e cantam e glorificam a Deus, e são pessoas empolgadas com Deus, porque elas enxergaram que aquilo que elas não conseguiriam fazer, que talvez os alcoólicos anônimos não podiam fazer, talvez ali uma casa de recuperação não conseguiu fazer, talvez a família, a medicina, ninguém conseguiu fazer com aquela pessoa, todos os institutos sociais não conseguiram reparar aquela pessoa. Através de Cristo, através do perdão de Deus, essa pessoa agora é filha de Deus e não tem ninguém que segure essa pessoa. Se você tem um novo convertido aí na sua igreja, repare a alegria, a espontaneidade dele. Agora tem uns crentes velhos, antigos, os crentes velhos que eu falo de tempo, né, de evangelho, que eles mais vão para a igreja como se Deus os estivesse devendo. Deus é que tem que dar alguma coisa para essa pessoa. É como se Deus fosse devedor para alguns cristãos. É como se Deus tivesse que reparar alguma coisa. É como se eu só estou indo para a igreja porque lá Deus vai me dar alguma coisa, vai me retribuir alguma coisa. Não, pelo contrário, nós já recebemos de Deus. E a nossa reunião é essencialmente uma reunião de adoração a Deus. É um treinamento que a gente está ali fazendo, orando, adorando a Deus, e ao sair dali a gente vai convidar mais pessoas para estarem conhecendo esse amor de Deus. Que maravilha, né? Muda tudo, a perspectiva, a mentalidade, muda tudo. Tópico 3, perdoai-vos uns aos outros. O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens do nosso relacionamento. A nossa situação passou pelo perdão de Deus. Não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do Evangelho. Olhando pelo lado divino, não há como negar o perdão. Sem ser cristão, sem exercer o perdão, é uma grande incoerência. Nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. Por isso a gente vê que esse nosso Evangelho do século XXI, irmão, está tão fraco, não é? Concorda comigo? A gente vê nas redes sociais as pessoas se matando, se ameaçando. E quando você vai ver, pasme, são cristãos. Pastores, líderes, pessoas de renome, cantores,
ameaçando, eu vou te processar, você vai ver, eu vou colocar meu advogado contra você vai ver só, e aquela coisa errada toda. Quando a gente vai ver, é uma comunidade de qualquer outra coisa, mas uma comunidade de cristãos, ela é essencialmente formada por perdoados que perdoam. 3.1, Jesus ensina o caminho do perdão. A importância do perdão surge porque as pessoas nos seus relacionamentos interpessoais estão sempre ferindo umas às outras, voluntária ou involuntariamente, com palavras agressivas ou ditas fora de hora, por atitudes inconvenientes ou comportamentos incompatíveis e capazes de machucar ou ferir os sentimentos da outra pessoa, ou até mesmo por desleixo ou omissão das suas responsabilidades. Normalmente se consegue o perdão, mas a confiança fica abalada e é difícil de conquistar na plenitude anterior. Jesus disse que é preciso perdoar as ofensas dos outros para ser perdoado pelo Pai Celestial. Perdão não é para questionar o merecimento ou não, é para produzir restauração, é misericórdia. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que devemos tratar dos nossos pecados, mas também está dispostos a perdoar aqueles que nos fizeram mal. É tão importante esse perdão, irmão, ser exercitado, sem você, às vezes, exigir que a outra pessoa venha até nós, como nós lemos aqui nesse texto, porque muitas das vezes a pessoa não fez por maldade. Eu passei por isso uma certa feita, bem antes, bem novo na fé, tem muitos anos isso, tem mais de 20 anos isso. Eu fui dar uma saudação e eu meio que me perdi nas palavras e eu falei uma coisa que uma irmã levou para o lado pessoal. E ela ficou muito magoada comigo, muito chateada comigo, e eu não sabia disso. Eu não sabia, porque eu não falei dela, não mencionei o nome dela, não contei nada sobre ela, só que no que eu me exaltei ali, nervoso, eu falei algo que ela pegou para ela, é como se ela tivesse, ela está falando de mim, e na verdade não tem nada a ver. E eu fiquei sabendo disso meses depois, quando o irmão dela me procurou e falou, olha, Heraldo, você sabia que a minha irmã, ela está muito magoada com você? Eu falei, como assim? Ela está magoada comigo? Mas como? O que que eu fiz? Mas, lembra aquele dia que você falou, você deu uma saudação? Ela disse que foi um dia que você deu uma saudação, você falou um negócio lá. Mas, moço, eu não falei com ela, não tem nada a ver com ela, meu Deus do céu. Aí a gente, obviamente, que eu procurei a irmã, a gente resolveu isso, ficou 0-0, ficou tranquilo. Por isso a necessidade, irmão, de você perdoar a pessoa. Às vezes a pessoa falou uma coisa que não tinha nada a ver, falou por ignorância, sem maldade nenhuma. E mesmo que tenha sido por maldade, mesmo que tenha sido uma incoerência da pessoa, nós devemos exercitar o perdão, porque quem ia perder a salvação era ela, não eu. Eu não a feri, não a magoei, não fiz nada contra ela, nem sabia que ela estava desse jeito para comigo. Mas a partir do momento que eu fiquei sabendo, aí sim eu procurei ela e a gente zerou essa questão. 3.2, o perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. O perdão é o remédio eficaz para curar doenças espirituais, doenças da alma e também do físico. Mas muitos acham esse remédio muito caro e permanecem doentes e sofrendo. A falta de perdão mexe com as emoções, a pessoa fica psicologicamente abalada, fica espiritualmente fragilizada e perde o relacionamento estreito com Deus. Perdoar não é esquecimento, pois nós temos uma mente que não se apaga facilmente, não é sofrer de amnésia ou mal de Alzheimer, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Perdoar é como um ferimento que deixa cicatriz, mas não sentimos mais dor. E aí é isso que eu falei agora há pouco, irmã. Se a irmã, se ela não tivesse dado um jeito de falar com o irmão dela, para esse irmão dela vir falar comigo, possivelmente ela ia ficar se remoendo, ia morrer com aquilo. Ia, sabe, perder a salvação por causa de uma coisa que foi só um mal-entendido. Então precisamos liberar o perdão. Por mais que eu tivesse falado por maldade, vamos supor que eu falei por maldade, eu realmente quis ferir ela. Mas o dever dela como cristã era me perdoar para ela não se prejudicar também. Além dela se prejudicar, perder a salvação ainda ia tocar muito a alma dela, ia trazer aflição, a gente não ia ter mais um relacionamento, ela ia me evitar na igreja, ela ia ficar
contra mim na igreja, ela ia levantar grupos contra mim na igreja. Se eu me tornasse um líder, ela ia levantar-se contra a minha liderança. Tudo por causa da falta do perdão. Tem um comentário aqui do Israel Maia, abre aspas aqui, uma das maneiras mais simples do rancor se desenvolver é através de algo chamado ressentimento, que é identificado entre os outros aspectos como lembranças, magoada de ofensa recebida. O remédio contra o rancor é o perdão, e o combustível do perdão é o amor, e o amor é a essência do Evangelho. Então, já que fazemos parte do povo escolhido, devemos em todo o tempo amar a todos. O próprio Cristo nos ensinou que devemos amar aos nossos inimigos. É fácil não, irmão. É mais fácil a gente guardar, né, ressentimentos, rancor. É mais fácil a gente ficar remoendo. Isso é muito fácil. Agora, liberar o perdão, permanecer que a pessoa renasça na nossa vida, manter aquela relação sem ressentimentos, sem barreiras, é muito difícil. Mas é por isso que nós somos crentes, né, irmão? Somos cristãos por isso. Porque se não fosse por isso, nós seríamos qualquer outra coisa. Mas como nós somos crentes, nós perdoamos mesmo, em nome de Jesus. 3.3, o perdão precede a adoração. Jesus continua a nos ensinar sobre o perdão, pois a nossa adoração deverá ser sem obstáculo nenhum. Isto é, até para ofertar. Se souber que teu irmão tem alguma coisa contra você, precisa reconciliar com ele primeiro para depois dar a sua oferta. A nossa oferta de gratidão não tem valor diante de Deus se não estivermos em paz com nosso irmão. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, por isso ele exige que a adoração do adorador seja em espírito e em verdade. Ninguém pode adorar a Deus com hipocrisia e em litígio com os irmãos. Então, Deus, irmãos, está muito, muito, muito interessado na forma que a gente adora, na maneira que a gente adora Ele. Não na frequência, não na quantidade, mas na maneira, na essência que nós estamos fazendo, na consciência que nós temos de que Ele é um Pai que perdoou e que o perdão dele também é exigido nas relações entre as pessoas. Por isso, quando você vai adorar a Deus, vai ofertar a Deus, você se lembrou que tem alguém contra você, que tem uma pendência com seu irmão, antes de continuar essa adoração, volte lá e conserte a relação com o seu irmão para depois você vir adorar a Deus. Porque se tu não faz isso lá, a relação aqui com Deus foi quebrada, foi fragmentada. Porque lembra assim, perdoa os meus pecados assim como. Então, se eu não perdoei aquele irmão lá, quando eu oferto a Deus aqui, a minha relação com Deus foi desconectada. E Deus não vai receber essa oferta. E tem muita gente, irmão, ó, praticando religião, praticando ali um movimento religioso. Vai lá, oferta a Deus, dá casa, dá carro para Deus, dá tudo para Deus. Mas Deus está distante dessa pessoa, ela está desconectada de Deus, porque não vive um cristianismo essencialmente de perdão uns para com os outros. A conclusão diz: é dever dos nascidos de novo e membros da comunidade de discípulos de Cristo um viver coerente, digno com a condição de serem novas criaturas em Cristo Jesus. O reino de Deus possui valores diferentes dos adotados pelo sistema do mundo, contrário a Deus. Dentre esses valores bíblicos está a relevância da confissão de pecados e arrependimento e a disposição e prontidão em perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Se você acompanha o nosso canal, você sabe que nós temos um grupo do Telegram. E nesse grupo do Telegram eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o link para você fazer parte lá do nosso grupo do Telegram e você receber aqui esses slides que eu vou colocar lá. Tem uns slides que eu pego lá no site ebdpanorama.com. A gente também disponibiliza a versão em Word para você imprimir e levar para os seus alunos acompanharem a lição em loco. E também ali os próprios alunos trazem ajuda, subsídios, vídeos complementares, dinâmicas ali no nosso grupo do Telegram. Mas se você não tem condição de fazer parte do Telegram, não tem o Telegram, não se interessa com isso, também eu tenho esses recursos didáticos que eu deixo aqui para você. Você vai lá no site ebdpanorama.com e você consegue os slides, você consegue as lições ali, você copia e cola no Word, você consegue imprimir para levar para os seus alunos, tá? Também tem outros slides na revistaebd.com, também tem outros slides lá
você pode também estar pegando desses sites lá também, tá? Você quer somente só copiar e colar e imprimir a lição, escolabiblicadominical.org, você consegue também a lição para você levar aí para a sua classe, tá? Mas eu te convido a fazer parte do nosso grupo do Telegram. Vou deixar aqui o link para você. Clicando no link, você vai direto ser levado lá para o nosso grupo do Telegram. E lá a gente é uma comunidade que está só crescendo e a gente está se ajudando, né? Uma forma da gente ali arranjou de se ajudar uns aos outros para que a nossa escola bíblica seja um fenômeno para a glória de Deus. Se você chegou aqui e não é inscrito no nosso canal, faça isso, se inscreva no nosso canal, deixa um gostei, comenta aí, compartilhe essa lição nos grupos da sua igreja, nas suas redes sociais, para ajudar a gente a crescer aqui mais e mais. Deus abençoe. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.